Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar a respeito da Primeira República, também chamada por alguns historiadores de República Velha. Essa Primeira República pode ser dividida em duas partes: a República da Espada, comandada pelos militares que proclamaram a República, e a República Oligárquica, comandada pela elite brasileira. A elite que naquele momento estava extremamente vinculada à cultura do café, né? Os grandes fazendeiros, os grandes cafeicultores vão comandar o Brasil nesse primeiro momento republicano. Mas vamos entender como essa república foi proclamada antes de seguir. Havia uma crise na monarquia brasileira. Dom Pedro II, já bastante velho, até um pouco adoentado. A princesa Isabel havia até ficado no lugar dele um tempo, inclusive assinando a Lei Áurea e proclamando assim o fim da escravidão no Brasil, estabelecendo o fim da escravidão no Brasil. Mas o que a gente sabe é que haviam vários grupos sociais contra a monarquia no finalzinho do século XIX. Que grupos eram esses? A igreja, que queria o fim da interferência do Estado nas questões religiosas, os militares, que queriam maior participação política, e Dom Pedro não deu abertura, e também os donos das fazendas de café, que ficaram indignados com o fim da escravidão, sem a devida indenização. Eles acreditavam que a monarquia precisava indenizar, já que eles haviam gasto muito dinheiro sustentando, comprando, né, essas pessoas que durante tanto tempo foram escravizadas. Isso pra gente é um absurdo hoje em dia, mas naquela época, para essas pessoas, fazia sentido. Bom, o que é certo é que os militares tiveram apoio de todos esses grupos e no dia 15 de novembro de 1889 deram o ultimato a Dom Pedro e falaram com ele: olha, a partir de agora o Brasil será republicano, faça a sua malinha e vá embora. Dom Pedro não resistiu e o exército, então, tomou o poder, proclamando a República. Os militares ficaram pouquíssimo tempo no controle do Brasil durante a República da Espada. Foi um momento muito conturbado, com algumas revoltas, uma crise econômica grave, que a gente não vai entrar muito em detalhes. E logo na sequência é eleito o primeiro presidente civil e a gente começa então a falar da República Oligárquica, uma república para poucos, né? A maioria dos brasileiros não participava. A gente tem que entender que nessa época havia democracia no Brasil, né? Mas o voto, ele era um voto bastante restrito. Era um voto masculino dos alfabetizados, que excluía também militares de baixa patente, excluía mendigos, né? E outras pessoas, outros grupos, né? Que não poderiam fazer parte da escolha dos nossos políticos, daqueles que iam nos governar. E as pessoas que podiam, os homens alfabetizados, eles eram controlados pelos grandes fazendeiros, que nós vamos chamar ali no interior do Brasil de coronéis. Esse pessoal tinha capangas armados e controlava absolutamente tudo no meio rural. A gente tem que lembrar que nessa época o Brasil era mais rural do que urbano. Vocês estão vendo essa imagem? Essa imagem representa uma boiada, né? Vários bois ali contidos dentro do curral. Eles estão controlados ali pelos boiadeiros. São os boiadeiros que permitem a entrada e a saída desses bois. Eles vão conduzir essa boiada. E era exatamente isso que os coronéis faziam. Conduziam os eleitores, né? Esses eleitores votavam exatamente em quem o coronel mandasse. Inclusive, havia um tipo de voto chamado de voto de cabresto, que se assemelha a essa ideia que está aí apresentada na charge. O eleitor era forçado a votar, muitas vezes em quem não queria, mas era ameaçado e, por esse motivo, simplesmente obedecia às ordens, às vontades dos coronéis, ok? Lembrando que nessa época o voto era aberto, então as pessoas poderiam saber exatamente em quem o outro votou. E isso dava muito mais controle para esses coronéis. Bom, além do voto de cabresto, a compra de votos era uma constante.
Lembrando que ainda hoje a compra de votos acontece, né? É um absurdo, mas em pleno século XXI ainda é possível comprar o voto de eleitores por muito pouco. Pessoas que não entendem de política, não gostam, não valorizam o voto e trocam seu voto por pouquíssima coisa, às vezes uma cesta básica ou até menos do que isso, né? Essa charge, ela traz ali, obviamente, uma crítica a essa compra de votos. O candidato ali em 2018 está com a urna viradinha para cima, esperando as migalhas dos eleitores, assim como o rapaz ali, né, que está ali, o morador de rua, com seu boné, esperando a contribuição daqueles que passam por ali, né, e olhando com aquela cara assim bem estranha para esse candidato ali se colocando nessa situação. Uma situação, gente, que deveria ser considerada humilhante, mas que essas pessoas, na verdade, não estão absolutamente nem aí, né? Não querem nem saber. Bom, vamos falar agora dos movimentos dessa república oligárquica. A gente tem movimentos no campo e movimentos na cidade. Não vamos entrar muito em detalhes, mas vamos falar de vários deles. O cangaço, um movimento, um banditismo local ali no Nordeste, um monte de homens, principalmente homens, mas algumas mulheres, envolvidos aí no assassinato, às vezes, no caso dos homens, o estupro e o roubo ali na região do Nordeste, pessoas que não tinham nada, muitas vezes tinham uma origem bastante humilde e que tentam ganhar a vida através desses crimes. Muita gente relaciona o cangaço com um movimento de heróis, pessoas muito pobres que estavam tentando lutar contra a injustiça social, mas a gente entende, eu imagino que todos entendam que essa justiça social feita através da violência, dessa forma, assassinando e roubando pessoas, muitas delas inocentes, não faz muito sentido, né? Lampião e Maria Bonita são representantes desse movimento do cangaço. O grupo deles, que está aí na foto, foi morto pela República. A República conseguiu matar os integrantes desse bando e eles expuseram as cabeças do bando e fotografaram para que a opinião pública pudesse ter clareza sobre a ação da República no que diz respeito a essa criminalidade, a esse grupo, esses bandidos que atuavam no Nordeste. É claro, gente, que a ação desse grupo revela pra gente as injustiças sociais que existiam no Brasil desse período, né? Ok? Dessa época. Bom, vamos falar também do movimento de Canudos, né? O movimento messiânico. Antônio Conselheiro, um cara que se dizia um enviado de Deus, consegue criar uma comunidade que tinha princípios igualitários também na região do Nordeste. No entanto, a República percebe essa comunidade como algo perigoso, que é uma ameaça ao governo republicano e vai reprimir de maneira extremamente violenta, acabando com essa comunidade. Nessa imagem, a gente vê aí restos do arraial de Canudos que queria ali defender a igualdade social. Quem que ficou muito incomodado com esse movimento? Os fazendeiros, que perderam muitos trabalhadores para o arraial de Canudos. Sobre movimentos urbanos, vamos falar rapidinho da revolta da vacina. Essa revolta aconteceu no Rio de Janeiro, ok? No inicinho do século XX, e ela era contra a vacinação obrigatória. As pessoas no Rio de Janeiro, elas não faziam a menor ideia de para que servia uma vacina. Naquele momento, as vacinas eram novidade e o governo não se deu ao trabalho de explicar. Simplesmente mandou vacinar todo mundo, a população entrou em conflito com os agentes de saúde, com a polícia, e foi um pandemônio na cidade do Rio de Janeiro, que na época era a capital federal. Temos também no Rio de Janeiro a revolta da chibata, os marinheiros que apanhavam na marinha com chibatadas, a maioria deles negros, mesmo depois da abolição da escravidão. Um cara chamado João Cândido liderou esse movimento e os marinheiros conseguiram acabar com esses castigos a médio prazo. Bom, para a gente fechar, vamos falar do movimento
modernista. O movimento modernista foi um movimento artístico que teve ali o seu ponto auge com a Semana de Arte Moderna em São Paulo, e ele defendia que a arte brasileira ela era antropofágica, ou seja, os artistas se alimentavam de outras artes, de outras culturas e transformavam essa arte e essa cultura em algo genuinamente brasileiro, ou seja, único, miscigenado. Esse movimento ele deu bastante fôlego para a arte brasileira, né? E temos aí nessa época Anita Malfatti, né? Temos nessa época o Oswald de Andrade, temos Villa-Lobos e outros representantes da pintura, da música e da literatura que vão se aproveitar, pegar carona nesse movimento e vão se tornar pessoas extremamente importantes aí para a nossa cultura, para a cultura brasileira. Para fechar, nós temos aqui um mapa mental sobre a República Velha, ou Primeira República, falando um pouquinho a respeito da República da Espada, do processo eleitoral, dos movimentos sociais, e temos também a crise nessa Primeira República, que é assunto para outra aula, outro podcast. Um beijo muito grande e até a próxima!